Olá, sejam bem-vindos a essa série de tutoriais. Neste tutorial número 1, nós vamos desenvolver as Combo Box em cascata. Eu já tenho um modelo que nós fizemos naquele projeto de gerenciamento de funcionários, mas este aqui ele tem uma diferenciação porque nós vamos trabalhar com o filtro através de uma consulta. Então, essa combo box funciona da seguinte maneira. Uma seleção nessa caixa de combinação, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nós vamos filtrar uma segunda caixa de combinação com todas as cidades, ok? Este é o formulário de clientes. Também nós vamos criar um comando para edição de valores na Combo Box, abrindo o formulário para adição de cidades. Aqui, por exemplo, nós temos aqui, vai aparecer aqui um botão de edição que vai abrir o formulário estado, onde nós temos vinculado como subformulário as cidades. Então, nós podemos editar, acrescentar novas cidades ao projeto. Nós temos que ter alguns pré-requisitos, que é um entendimento sobre relacionamento entre tabelas, claro, as combo box relacionais. Nós vamos utilizar critérios e uma pequena introdução ao VBA nos eventos After Update e nos eventos OnCurrent, tanto da própria combo box como do formulário. Então, vamos começar abrindo o nosso Access. Com o nosso Access aberto, nós vamos criar 3 tabelas. A primeira tabela, vamos salvar essa tabela e nomeá-la como tabela estado. Vamos entrar em modo design e vou preencher aqui o nome dos campos. Então aqui o nome principal aqui do campo é o ID cidades, onde será a chave primária, tipo de dados numeração automática. Teremos a abreviação como texto curto. Então a abreviação, por exemplo, de São Paulo é SP, ok? Minas Gerais MG. E eu coloquei aqui o tamanho do campo 2, o formato maiúsculo. O nome do estado, tamanho do campo 50, formato maiúsculo, e a legenda estado. Agora vamos criar a próxima tabela. Vamos criar tabela, salvar, vamos nomeá-la como TBL cidades. Em modo design, vou preencher aqui os campos. Então aqui a chave primária será ID cidades, tipo de dados numeração automática, ID estado, número. Por quê? Porque será a chave estrangeira e ela vai apontar para a tabela estado. Tá ok? E o nome da cidade, texto curto, tamanho do campo 50, formato maiúsculo, e a legenda cidade. A próxima tabela, criar tabela, salvar, será a tabela clientes, TBL clientes.
modo design, ID clientes, chave primária, numeração automática, o nome do cliente, texto curto, tamanho 50, formato maiúsculo, legenda não precisa, já temos ali o nome do cliente. E agora as chaves primárias, né? As chaves estrangeiras, que é ID cidades, que será tipo número, ID estado, que será também tipo número, correto? ID cidades vai apontar aqui para o ID cidades da tabela cidades e o ID estado vai apontar para o ID estado da tabela estado. Vamos salvar e fechar. Vamos agora aqui em ferramentas e relações. Vamos transferir para cá as 3 tabelas que nós criamos. A tabela cidade, a tabela cliente, a tabela estado. Adicionar as tabelas. Tabela estado, tabela cidades e tabela clientes. Então, o ID aqui tem um erro, correto? Deu para perceber que seria ID estado. Eu coloquei ID cidades, não prestei atenção aqui. Deixa eu fechar. Deixa eu voltar lá na... Aqui está correto, ID estado, modo design, aqui ID estado. Salva, fecha. Ferramentas, relações, vamos adicionar as tabelas. Estado, tabela cidades, tabela clientes. Agora está correto. Então, um estado, né, ele pode ter N cidades ou inúmeras cidades. Então, quando nós fizermos a vinculação do ID estado com o ID estado, vamos impor a integridade referencial. Vamos criar aqui um estado contém inúmeras cidades, tá? Então nós estamos vinculando aqui as chaves primárias, ID estado com o ID estado da tabela cidades. Como nós vimos, São Paulo tem N cidades. Cliente, nós vamos vincular o estado, ID estado, com o ID estado. Aqui não há necessidade de impor a integridade referencial aqui no momento, apesar que nós podemos ter clientes que estão em diversas cidades. Também podemos fazer a integridade referencial de um para muitos. Mas no caso específico aqui não precisamos fazer isso. Ok? Então, salvar e fechar. Agora começaremos a criar os formulários. Vamos aqui criar primeiramente na tabela cidades, o formulário cidades. Então, criar assistente de formulário, transferir aqui todos esses campos disponíveis, vamos avançar. Aqui vamos colocar como folha de dados, vocês verão o motivo. Vamos avançar, nomear aqui como
FRM cidades. Vamos aqui modificar o design do formulário. É só fazer aqui os acertos, né? Vamos tirar aqui o FRM cidades. O ID cidades aqui está muito grande, o ID estado também está muito grande. Podemos mudar aqui a cor de fundo, vamos colocar aqui um cinza. Aqui podemos em página inicial, vamos negritar e colocar branco. Aqui também podemos mudar, né? Cor de fundo. E agora aqui a cor de fundo cor de preenchimento aqui, vamos lá, pronto. Entrar nas propriedades do formulário. Todas. Aqui está a folha de dados, está correto. Aqui ajustável, perfeito. Aqui vamos, seletor de registro, vamos colocar não. E botões de navegação, vamos colocar não. Nós podemos mudar aqui pop-up para sim. Salvar. Modo formulário. Ok? Apesar que o intuito deste tutorial não é a elaboração, a confecção dos formulários. Salvar, fechar. Vamos criar agora o formulário clientes. Selecione a tabela cliente, criar formulário, passar todos os campos, avançar. Esse vai ser coluna, sem problema. Avançar. Formulário clientes, modificar, concluir. Vamos entrar aqui nas propriedades do formulário. Será um formulário simples. Ajustável, sim. Seletor de registro, não. Pop-up, sim. Aqui podemos deixar botão de navegação sem problemas. Então eu já venho aqui com o elaborado design. Salvar. Então está aqui, né? O nosso formulário. Vai de cliente que eu posso diminuir. Pop-up sim, ajustável, seletor não, sim. Aqui, selecione a ID cidades e vamos alterar para uma caixa de combinação. Vamos alterar aqui o nome para CBO, que é caixa de combinação, é a abreviatura desse comando, CBO cidades.
aqui o estado também, vamos alterar para uma caixa de combinação. Vamos alterar o nome aqui para CBO estado. Só vamos trocar aqui eles de lugar, porque a filtragem se dará aqui em cidades, ok? Ok. Então, nós selecionaremos o estado e filtrará todas as cidades. Modo design, diminuir aqui. Agora o próximo formulário será o formulário estado, né? Então vamos lá. Selecione estado. Criar assistente de formulário. Selecione os campos disponíveis, coluna, tudo bem. Aqui formulário estado. Vamos concluir. Então aqui pop-up sim, seletor de registro, não. Agora aumente aqui, tá? O rodapé do formulário, vamos aumentar. Por quê? Porque nós vamos fazer aqui um subformulário que será o nosso cidades. Então a gente pode fazer aqui, pegar o formulário cidades e transferir para cá. FRM cidades, vamos tirar aqui. Aqui vocês podem ver que o subformulário ele ficou aqui selecionado aqui em meio laranja, né? Vocês verão aqui que nas propriedades do subformulário, ó, vincular campos mestres, ID estado e o campo filho ID estado. Ou seja, o mestre é o formulário estado, é o ID estado, esse é o mestre. E o filho, que está aqui agregado, é o ID estado, tá ok? Do formulário cidades. Então, automaticamente ele fez isso porque nós havíamos criado o relacionamento. Então, salvar. Deixa eu abrir aqui. Ok. Agora entre aqui em modo de exibição de layout, não em design, mas de layout. Esse campo aqui nós não vamos precisar que apareça, né? Então a gente pode ocultar esse campo. O ID estado também a gente pode ocultar. Vamos ficar só com cidade. Podemos até mudar um pouquinho aqui. Ficar mais ou menos. Então a gente pode aqui fazer alguns preenchimentos, né? Vamos aqui São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. E vamos digitar aqui
as cidades do estado de São Paulo, aqui só para efeito didático, né? Aqui, por exemplo, vamos colocar aqui Guarulhos, Campinas, colocar aqui Osasco, tá ok? São Caetano, Santo André, bem, agora vamos para uma próxima cidade. Poderemos colocar aqui o Rio de Janeiro, ok? Então vamos lá. Coloquei aqui algumas cidades, né? Inclusive a capital, Rio de Janeiro. Capital, coloquei outras cidades aqui. Paraná, Minas Gerais, ok? Para efeitos didáticos está ok. Salvar e fechar. Agora vamos para a parte mais importante, né, desse tutorial, que nós vamos começar a fazer as combo box, né, o filtro das combo box. Mas antes vamos fazer uma consulta. Esta consulta, vamos lá, criar design de consulta, transfira a tabela cidades, podemos até salvar aqui, colocar consulta. Normalmente muita gente coloca aqui como query, né? Query cidades, seria consultas, né? Consulta, query cidades. Então aqui vamos transferir o ID cidades, o nome da cidade e o ID do estado. Deixa eu executar aqui, perfeito, todas as cidades aqui, de todos os estados, né? Cidade e respectivo estado. Vou voltar ao modo design. Aqui no critério, no campo critérios, vamos fazer a seguinte fórmula. Formulários, ok? Formulários, que é um ponto de exclamação, nós vamos chamar o formulário que nós queremos fazer a filtragem, que é o clientes. Novamente aqui um ponto de exclamação. Vamos relacionar aqui com o estado, CBO estado. Okay? Salve. Podemos fechar. Agora, retorne aqui ao formulário clientes em modo design. Vamos trabalhar aqui nas combo box. Vamos aqui selecionar o ID estado, folha de propriedades, dados. Na origem da linha, vamos fazer aqui uma consulta. Transfira a tabela estado, o ID do estado, o nome do estado e a abreviação do estado. Classificação aqui, a gente pode classificar aqui
como crescente, ok? Vamos salvar, executar, ok, fecha. Agora a próxima, selecione o ID cidades. Vamos aqui na origem da linha e vamos utilizar aquela nossa consulta, que servirá de base, né? Consulta, a nossa query cidades, vamos colocar aqui. Nós faremos a filtragem, né? ID cidades, o nome da cidade, e o nome da cidade novamente. Podemos colocar aqui em crescente. Salve. Vamos fechar. E nas propriedades dessa combo box, aqui em formato, número de colunas, coloque aqui 2, aqui 0, que eu não quero que apareça o código, ponto, vírgula, uns 2 centímetros aqui tá bom. Okay? Agora retorne aqui na tabela estado, que nós fizemos aqui a consulta, mas precisamos aqui mexer na numeração das colunas, né? Quantas colunas. Então eu passei 3 campos para lá, então eu vou colocar aqui 3 colunas, aqui 0 centímetros, 4 centímetros e 1 centímetro. Ok? Vamos salvar. Deixa eu abrir aqui. Aparecer Minas Gerais e o campo e a abreviatura, né? Podemos aumentar, né? Aqui ainda não está aparecendo nada porque ainda nós não fizemos a filtragem. A filtragem aqui se dará através dos eventos, né? Então, modo design. Agora aqui nas propriedades do formulário, vamos trabalhar com evento. Então, o evento aqui no atual, aqui nesses 3 pontos, vamos escolher o construtor de código. Aqui nós vamos atualizar a nossa CBO cidades, né? Vocês viram que ela não estava filtrando, então vamos atualizar aqui. Então é ME para chamar CBO cidades.requery. Esse requery ele roda uma consulta, né? Ele atualiza uma consulta, ele atualiza aqueles controles dependentes de uma consulta, né? Então vamos lá. Agora também no evento, após atualizar, no evento aqui após atualizar, também vamos utilizar a requery. Então aqui nós vamos chamar a nossa CBO estado, requery, também vamos atualizar, e também a nossa CBO cidades, também
ponto require. Muito bem. Agora aqui na nossa CBO estado, no evento também após atualizar, construtor de código, ok. Chame aqui a CBO cidades, também ponto require. Então nós já fizemos aqui as alterações nos eventos. Vamos salvar, vamos ver se está funcionando. Então vamos criar aqui um cliente Maria. Essa cliente Maria, ela é aqui do estado de São Paulo. Vamos ver se está filtrando os estados. Ok? Está filtrando aqui os estados. Ela é de São Paulo capital. Agora o cliente José, ele é de Minas Gerais, ele é de Uberaba, ok? Aqui o nosso cliente Pedro, ele é do Rio de Janeiro, de Resende, ok? Então agora está fazendo a filtragem perfeitamente aqui do estado e a referida cidade. Agora falta nós fazermos o seguinte. Vamos aqui fechar. Vamos lá no nosso formulário clientes, né? Vamos fazer aquele botão de edição. Então aqui no ID cidades, aqui em formulário de edição de itens de lista, vamos escolher aqui o formulário estados. Salvar. Então vamos aqui abrir. Então, por exemplo, aqui vamos acrescentar aqui em São Paulo, ele apareceu aqui esse botão de editar itens da lista. Ele vai chamar o formulário estado de São Paulo e nós podemos colocar aqui um novo estado, ou nova cidade, desculpa. No caso aqui, Barueri, um exemplo. Ok? Ele já editou aqui a nova cidade. Então, amigos, esse foi o tutorial, esse pequeno tutorial. Espero que ele tenha sido interessante para o projeto de vocês. Um abraço e até os próximos tutoriais.